Naquele empreendimento dava para perceber como a naturalidade de como aquilo se formou e como aquilo ia muito além da renda, ia muito além do dinheiro, sabe? Era uma atividade de socialização, era uma atividade de autoestima. E aí quando você perguntava, foi uma entrevista no empreendimento com todos os participantes, e quando você perguntava para qual foi o impacto do empreendimento na vida deles, ou o impacto da incubação, cada um tinha um impacto. E normalmente, enquanto para um poderia ser, acrescentou na minha renda, outro falou, poxa, eu me sinto mais valorizado, outro falou, poxa, eu me sinto mais em contato com a sociedade, o outro falava que se sentia muito, reconhecia muito aquele trabalho pelo impacto que ele tinha na escola. Eu vejo que a economia solidária, ela vem resgatar esses laços sociais, esses laços de reciprocidade que a gente acaba perdendo quando a gente foca a nossa visão, foca a nossa formação, a nossa vida simplesmente para o mercado. Nasceu na necessidade, né, de a gente participar. Aí resolvemos criar, né, esse livro é um espaço nosso, de mulheres, coordenado por mulheres, com autogestão feminina, isso agregado à geração e renda. Então agora eu estou percebendo que uma associação de mulher é muita coisa que se tem. E representa tudo aquilo que você não quer. Minha luta representa uma forma que inventa. No Brasil, desde a década de 80, milhares de trabalhadores, frente a um período de crise, de desemprego, de miséria, passaram a se organizar de forma autônoma para gerar renda, ocupação. E essas formas de organização, associativas, coletivas, cooperativas, elas passaram a ter uma característica de uma organização econômica sem patrão. Criou um movimento na sociedade brasileira que vai ser conhecido na década de 90 como a economia solidária. Existem várias formas, né, de se organizar dessa maneira, seja como cooperativas, como associações, às vezes os grupos ainda não chegaram a esse grau de formalização, mas o que os une a todos é essa característica deles terem se organizado coletivamente para produzir ou prestar algum serviço, ou são trabalhadores que se unem para fazer uso coletivo de algum equipamento, de algum espaço, ou para poder comercializar sua produção em conjunto. Esses todos são espaços do fazer econômico solidário. Eles são espaços basicamente de construção coletiva do conhecimento e promoção de renda mesmo, aliadas a um processo também de desenvolvimento local, a construção de espaços de possibilidade de organização dos trabalhadores a partir de um outro modelo de desenvolvimento, a partir de um outro modelo, de uma outra perspectiva de estruturação do trabalho, né? Portanto, a partir do trabalho coletivo. E olha, veja, não é mapa para você se nortear. E olha, existe outro caminho para chegar no lugar. Muitas organizações da sociedade civil foram importantes no processo de organização da economia solidária. O movimento social, o movimento sindical, os movimentos dos trabalhadores rurais. E dentre essas organizações, temos destaque no Brasil as universidades por meio das incubadoras tecnológicas de cooperativas populares e outros núcleos, né, dentro da comunidade universitária. Existem no Brasil praticamente dois tipos de incubadoras. Incubadoras de empresas de base tecnológica e incubadoras de empreendimentos da economia solidária. Nós atuamos nesse campo dos empreendimentos da economia solidária, ou seja, são empreendimentos coletivos, gerenciados pelos próprios trabalhadores, onde não tem patrão nem empregado. Então, como é que a incubadora faz isso? Ela faz isso principalmente dando assessoria, que é acompanhamento, debate dia a dia, né? E também através do desenvolvimento de tecnologias sociais junto com esses empreendimentos. Ela utiliza de diversas metodologias, na maior parte das vezes participativas,
vai até os grupos ou comunidades, trabalha com eles aquilo que eles querem desenvolver como uma atividade econômica, né? E acompanha durante alguns anos, que é o que a gente chama de período de incubação. ITCPs é uma categoria, na verdade, né, de incubadores. Existem outras incubadoras, que são incubadoras de tecnologia, incubadoras de projetos, incubadoras que atendem um viés capitalista. E aí, uma incubadora de economia solidária, uma ITCP, ela tem uma outra prática, que é a organização, ela nasce com um propósito de organização de coletivo, de fortalecimento de coletivos de trabalho. O papel de uma incubadora de empreendimento de economia solidária é desenvolver uma relação de produção democrática, de autogestão, onde as pessoas participam do processo do trabalho do início ao fim, onde as pessoas encontram uma realização no trabalho. Não existe fragmentação entre quem pensa e quem executa o trabalho. Então, faz um rompimento muito drástico, né, muito nítido com a questão do individualismo, né? Não me parece, por exemplo, que numa incubadora de empresas esteja se refletindo sobre a questão da exploração, por exemplo. Numa incubadora social, você tem mecanismos de contornar a questão da exploração. A repercussão disso é importante. Para os trabalhadores também, porque eles passam a ver que não existe só o caminho do mercado de trabalho para se inserir. Os trabalhadores começam a ver que há outras possibilidades. Eu vou lançar minha tarrafa elétrica. É possível incubar não só empreendimento ou empreendimentos no plural, mas também redes e, a rigor, um território, né? Então, para a gente, a incubação tecnológica no campo da economia solidária vai além do empreendimento ou da organização. Inclusive, nós avançamos no processo de incubação para as redes de comercialização, onde você cria uma cooperativa de consumo e vende seus produtos oriundos da propriedade agrícola familiar pelo e-commerce. Então, isso tem funcionado bem. Então, o que é isso? Nada mais é do que uma rede de produtores reunidos, viabilizando a comercialização. A única experiência que a gente tem mais avançada, né, de cadeia produtiva estruturada a partir de relações solidárias, né, é a Justa Trama, que vai desde a produção de matéria-primas até o beneficiamento e comercialização de um produto industrial acabado. A Justa Trama é um empreendimento que trabalha em rede. O algodão é plantado no norte do Brasil, mais precisamente no Ceará. Aí o algodão é colhido, é trazido até São Paulo. Em São Paulo é feito o beneficiamento do algodão, da linha, e posteriormente ele vai para o Rio Grande do Sul, onde são produzidas as peças. Então, inclui mais ou menos umas 500 a 600 pessoas nesse processo, desde o plantio até a produção e até a comercialização desse algodão. O comércio justo, então, é uma parte onde o produtor ele é diretamente beneficiado, não tem o intermediário. O preço é uma precificação justa. A nossa incubadora em Umuarama, ela começou em março de 2006, como se fosse afiliada da incubadora que tem na UEM em Maringá. E hoje nós temos a formação de uma feira livre, que é a Faísca, que é Feira Agroecológica de Inclusão Social, Cultura e Artes de Umuarama, e um projeto que envolve pequenos agricultores familiares apoiados pela incubadora com assessoria técnica. Temos artesanato produzidos por mestre artesão, que é da incubadora. Temos alimentação saudável e também apresentações artísticas. Vários estilos, seja música, seja teatro, seja fanfarra, seja dança, grafite. Então, geralmente, todo sábado existe uma apresentação artística também nesse espaço, né? Aqui é arte, concerto e costura. Aqui a gente dá aula de corte e costura, artes aplicadas, concertos e costuras. Administramos o curso de corte e costura, que eu achei uma renda boa para mim me manter. Em troca disso, a gente está dando assim, está oferecendo oportunidade para outras alunas ter o trabalho delas em casa, mães recentes que têm criança pequena que não podem mais trabalhar no comércio. As nossas concorrentes vieram até conversar conosco, porque a gente aqui consegue fazer um preço bem melhor, um preço mais justo,
Porque a gente explicou elas, a gente faz parte de uma associação no qual nós não temos despesas assim, de aluguel, de luz e de água. Então nós temos condições de baratear um pouco mais o custo das peças que a gente fabrica, né? Deu tudo tão certo que a gente consegue trabalhar com toda essa comunidade. Porque muitos trabalhos que nós não fizemos, por exemplo, nós não confeccionamos uma roupa pronta, nós trabalhamos com conserto. Então isso a gente encaminha para essas nossas amigas concorrentes e elas recebem os nossos trabalhos e muitos elas repassam para nós também. A avaliação Pronic mostrou como tem uma distribuição regional muito boa, né, das incubadoras, dos projetos. A gente tem com mais força as regiões Nordeste, Sudeste e Sul, cada uma tendo mais ou menos 1/4 das incubadoras. Mas também as regiões Norte e Nordeste já vem crescendo o número de incubadoras e cada uma trazendo a sua realidade, a realidade amazônica, a realidade do sertão, enfim, procurando fazer esse desenvolvimento científico e tecnológico, né, gerar conhecimento a partir da realidade dos territórios. Pra alumiar o fundo do mar. Essa ação das universidades é muito importante. Nós começamos na década de 90, né, no Rio de Janeiro, em 98 com 6 universidades. Hoje nós temos já mais de 100 universidades, instituições de ensino superior, desenvolvendo projetos de apoio à economia solidária, o que é muito importante. Eu acho que as incubadoras, o grande enriquecimento, a contribuição que elas podem dar hoje para as universidades e para si mesmo, é sistematizar aquilo que nós já fizemos, que é uma prática integradora entre pesquisa, ensino e extensão. Na prática das incubadoras, nós pusemos isso na vida real, né? Que é associar o ensino, a formação de estudante, junto com a extensão, como atividade de aprendizagem e de repasse de tecnologia e também da pesquisa, de uma pesquisa que é aplicada. E a pesquisa tanto do ponto de vista da produção do conhecimento em si, como, por exemplo, análise de contextos e realidades, né? Quanto pesquisa no sentido de desenvolvimento de tecnologia que seja socialmente apropriada pelos grupos, né? Diretamente envolvidos num processo de incubação. Não se trata apenas de uma aplicação do tipo pesquisa, extensão. Você gera conhecimento na universidade e aplica fora. Não, nós queremos o envolvimento do tipo que ele vai produzir o conhecimento com os grupos sociais. Uma das riquezas das incubadoras é justamente a gente pensar a partir do local do outro, do lugar do outro, ou pensando a partir de conhecimentos que outras pessoas trocam contigo ou que elas adquirem a partir das suas áreas específicas. Ou seja, a universidade problematizando isso junto com os empreendimentos, mas ao mesmo tempo também os empreendimentos lançando a partir das suas demandas a necessidade da gente, enquanto universidade, pensar a nossa produção acadêmica. Como, por exemplo, a cobrança, e nesse sentido eu acho que as universidades têm um papel fundamental na produção de tecnologias sociais. Mas entendida como uma plataforma cognitiva, ou seja, quando você vai à comunidade, ela tem que tomar a tecnologia dada e existente como algo que ela pode desconstruir. Eu acho que a incubação é um espaço na universidade que nos desafia muito. Ela desafia a gente, primeiro, na concepção da própria ciência. E quando a gente começa a fazer essa pergunta, o que é ciência, a gente começa a dizer, a partir da incubação, que a ciência que a gente faz é uma ciência implicada, uma ciência inserida, uma ciência que tem uma preocupação em, ao mesmo tempo, resolver problemas no sentido dos problemas teóricos e resolver problemas no sentido do fato do desenvolvimento econômico, social e cultural das comunidades. Eu acho que realmente não tem outro espaço na universidade que se trabalhe a interdisciplinaridade como se trabalha na incubadora. Além tem os milímetros da profissão, existem profissionais ou estudantes de áreas diferentes do conhecimento trabalhando no mesmo objeto, que é um grupo, que é um projeto societário. Eu acredito que as incubadoras de economia solidária, elas têm um valor fundamental para a universidade e para poder reinventar a universidade, né? A experiência de quem passa por dentro de uma incubadora, alunos, professores, ex-alunos voltando como técnicos, ressignificam a sua formação, né? Ressignificam a sua postura como pesquisador, ressignificam a sua postura como futuros profissionais, no caso dos estudantes, e para nós professores ressignifica a nossa presença como agentes de formação dentro da instituição universitária. O que a gente faz é tudo ao mesmo tempo agora. É extensão, ensino e pesquisa ao mesmo tempo, não tem separação.
Essa separação entre ensino, pesquisa e extensão, na verdade, ela mais atrapalha do que ajuda, né? Eu acho que ele pressupõe um novo tipo de universidade, na verdade, que a gente talvez não esteja preparado ainda para fazer. Mas a gente está fazendo, quer dizer, uma hora, né, estamos demonstrando que é possível fazer isso. E fazer com qualidade, né, construindo conhecimento, formando pessoas, né, errando também. Vamos errar e vamos aprender, né, com o que não deu certo. Mas tem casos de sucesso, casos que deram certo, que estão dando certo, processos ricos. Vou jogar, eu vou jogar minha linha de mão. Para apoiar todas essas iniciativas das universidades, nós temos desde a década de 90 um programa nacional, que é o Programa Nacional de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares, o PRONINC. Por meio desse programa, a Secretaria Nacional de Economia Solidária coordena um conjunto de ações para apoiar essa iniciativa das universidades para fortalecimento da economia solidária. Um dos benefícios, né, estratégicos do PRONINC foi justamente esse, estruturar um espaço físico, né, para a gente realizar nossas ações e compor e estruturar uma equipe técnica mais permanente que garantiu as ações de assessoria, formação e capacitação dos cooperados e associados em processo de incubação. O PRONINC, ele é o grande responsável pela criação de um grande número de incubadoras. E as mais antigas, o PRONINC viabilizou as suas instalações, os seus equipamentos. Equipe não naquela época porque havia dificuldade do repasse permitir as bolsas, mas hoje é muito mais fácil você ter uma equipe com bolsistas do CNPq, porque o recurso passa pelo CNPq, apesar de ser do PRONINC. Das fontes de financiamento, as incubadoras, eu entendo que o PRONINC ele é o programa que melhor desenvolveu, que melhor se adequou à realidade das incubadoras, justamente porque essa forma de financiamento é uma forma de financiamento que se estruturou a partir do diálogo, da construção com as incubadoras. Então, o PRONINC ele vai disputar dentro das universidades o recurso para pesquisa, para extensão, né? Vai disputar ideologicamente o campo do ensino, né? Mostrando que há outras formas de pensar os processos econômicos, os processos sociais, mostrar que não existe um único modo de produção, né? Que o PRONINC vai além da incubação dos empreendimentos, quer dizer, o financiamento do PRONINC é para fortalecer as incubadoras, mas dentro da perspectiva de fortalecimento da economia solidária como um todo. Acho que a metodologia, a forma que o PRONINC está estruturado, pensando em ser avaliado também durante a própria execução, permite que a gente consiga fazer essas adequações e as transformações metodológicas que não necessariamente a gente consegue conceber, o que a gente consegue prever necessariamente no plano de trabalho original. Então, o PRONINC ele foi muito importante para a economia solidária porque foi o reconhecimento de que existe uma categoria social de trabalhadores que escolhem outras formas de trabalho que não seja a relação assalariada com o mercado de trabalho. Então, nesse sentido, o programa ele veio reforçar, não é, esta outra prática, veio reconhecer essa outra possibilidade de trabalhar na perspectiva da autogestão, do trabalho associado. Por um lado, ele é uma política social, tem como público beneficiário central os trabalhadores marginalizados, os trabalhadores que não estão inseridos no mercado do trabalho, que não têm acesso a crédito. Por outro lado, ele também é uma política econômica. Ele também tem o objetivo de geração de trabalho e renda e tem um impacto econômico não só pela remuneração dos trabalhadores, mas pelo impacto no território que aquele empreendimento, que aquela cadeia produtiva, que aquela rede de empreendimentos propicia. Então isso dá ao PRONINC essa característica quase que única, né, de conseguir fortalecer esses dois campos, preocupado com os impactos sociais, mas também com os resultados econômicos conquistados a partir dessa construção. Agora, a grande pergunta que fica é a seguinte, o PRONINC vai continuar, né? Nós vamos continuar tendo acesso ao PRONINC? Então, o PRONINC ele ainda não se consolida, ele vem numa trajetória de consolidação, mas corre um risco sério no meu entendimento. Porque é comum nas incubadoras nós concorrermos com editais de CNPq, órgãos estaduais de pesquisa e obtermos financiamento para desenvolvermos o nosso trabalho da incubadora. Mas
São editais que surgem e que nem sempre tem. Agora, o PRONINC, ele tem uma demanda de ter um caráter permanente. O que garante as políticas públicas no Estado brasileiro é a capacidade de mobilização dos setores que defendem essa política pública, né? E aí, nesse ponto, é uma fragilidade nossa que a economia solidária não se constitui ainda, a meu ver, pelo menos, como um movimento social suficiente para dar sustentação sozinho para uma política pública. No processo de rotatividade no poder, por exemplo, o movimento teria muita dificuldade para conseguir manter uma Secretaria Nacional de Economia Solidária, né? O grande desafio nosso é essa instabilidade política, né? Porque a gente sabe que o PRONINC ele depende de ações de governo, né? Então, tornar a incubadora autogestionável. Então, não só depender de fomento governamental, mas a gente tem procurado fazer parcerias com pessoas, com empresas, com empreendimentos, para que ela não se torne refém da política governamental federal. Mas eu acho que as incubadoras já conseguem também ter condições de garantir, né, ações em outras fontes, né? O próprio PROEST, por exemplo, do MEC é uma vitória incrível, né? Acho que o PROEST e o PRONINC são as grandes estruturas de sustentação das incubadoras. Além do fato das incubadoras tentarem também se institucionalizar nas universidades, criação de núcleos. O núcleo, a universidade é obrigada a manter o núcleo, tem que ter funcionário, tem que ter recurso, tem que ter automóvel, a disputar na própria universidade os recursos que existem para o funcionamento de grupos, né, que atuam com esses temas tão importantes, né? Então, a incubadora agora é um núcleo da universidade, aprovado pelo Conselho Universitário, está no estatuto, mas mesmo assim não tem recurso, não tem dotação orçamentária. Então, a gente vive de projetos. E essa quebra do fluxo de recursos prejudica muito. A gente perde a equipe. As pessoas ficam ainda muitos anos trabalhando como voluntárias. Não é uma tarefa fácil, é difícil, porque de alguma forma vai se remando contra a maré. É muito difícil pensar numa alternativa, né, ao capital, ao capitalismo, mas me parece que demanda também uma certa persistência da nossa parte. Buscar esses caminhos de emancipação como um desafio permanente. A estrutura econômica da sociedade brasileira ela está centrada na propriedade privada, na organização capitalista da economia, na organização estatal da economia ou do micro e pequeno empreendimento, a organização autônoma. Ou seja, nós não temos um reconhecimento constitucional e legal desta forma comunitária, associativa e cooperativa econômica, né? Para mim, o conceito mais importante do campo das políticas públicas é o conceito de desmercantilização. Desmercantilização quer dizer que o trabalhador ele se coloca no mercado de trabalho ou não. Se ele não quiser ir para o mercado de trabalho, ele não vai, né? Ele pode resolver viver de outra maneira e o Estado tem que garantir a vida dele independente do mercado de trabalho. É um outro nível, né, que só os países escandinavos conseguiram chegar nesse patamar. Eu acho que a gente deveria caminhar para aí, né, para esse campo. Mas a gente está longe disso ainda, né? Em alguns países, por exemplo, Equador e Bolívia, constitucionalmente construiu uma ideia de economia plural. Eu acho que é um bom caminho do ponto de vista da sociedade reconhecer o direito das pessoas se organizar economicamente de forma diferente, das pessoas poderem trabalhar de forma não subordinada, das pessoas poderem organizar mercados que não sejam mercados submetidos aos interesses das grandes corporações, das pessoas organizar a produção de alimentos saudáveis. Então, na medida em que a sociedade luta e o Estado garante esses direitos, eu acho que nós podemos promover uma cidadania, né, mais adequada aos desejos, às vontades e aos interesses das pessoas. Na cidade dos containers, mas um dia amanhece e a pobreza que padece não demora a levantar. Sequinhas da rua Silva vão cortando a madrugada. É a cidade dos containers, a justiça ali taca. Ela tarde também falha, mas nós segue na batalha. Um tal caia, mas não caia, derrubando a muralha. Cultura centralizada, apresentamos a solução.
Vamos reciclar container pra fazer a percussão. Vai! Vamos reciclar container pra fazer as percussão. Vamos reciclar